Bora lá então começar? Então tá, vamos lá, manda avião, manda coração, manda respostas, que eu adoro. É hoje, né? Vou começar com a história de Buda para falar o tema de hoje, né? E vai fazer todo sentido com o nosso café de hoje, né? Vai fazer muito sentido com aquilo que eu passei esse final de semana. Mas vamos lá. Uma história de Buda. Conta não, né? Tem o livro de Buda, né? Quem estuda o budismo, mas eu não quero entrar em si na religião. Por isso eu vou contar essa história como leiga que sou, né? Eu não sou uma budista, mas os budistas conhecem a história, né? Enfim. Mas conta que Buda vivia num reino muito rico, muito bonito, e o seu pai protegia ele de todas as coisas, né? Então, o seu pai, ele não deixava Buda ver as coisas feias de fora desse reino. Então, tratava ele ali como se tudo fosse lindo, tudo fosse prazer, só havia comida boa, só havia gente bonita, só havia coisas lindas, né? Jardins, não existia pobreza, não existia briga, não existia morte. Então, Buda foi cuidado assim, né, nesse reino dessa forma. E aí ele saía com um cocheiro e o cocheiro ele dizia, né, o cocheiro da carruagem, da carruagem, né? Ele falava, olha, como era lá fora? Não, lá fora não é assim. Lá fora acontece outras coisas. Lá fora existe pobreza. Lá fora existe o reino era muito grande, então ele passeava dentro do próprio reino. Ele casou até dentro do reino. Olha só, né, com a esposa que foi escolhida, como conta a tradição. E aí um dia o cocheiro resolve sair com ele, ele resolve sair do reino para fora. Ele praticamente ele foi para fora e fugiu e foi ver o que tinha lá fora. Ao contrário da caverna, né? Que vivia ali preso, ruim, foi ver o que tinha fora, era bom, era tudo que tinha fora da caverna, não. Buda então foi olhar para fora. Quando ele chegou lá fora, ele viu a primeira coisa que ele se deparou e que ele achou assim: meu Deus, foi a morte. A morte, ele não se deu conta que havia morte, que as pessoas morriam de fome, que as pessoas morriam de tanto trabalhar, escravos, né? E ele viu tudo que era fora do reino, tudo que tinha fora do reino. E aquilo consumiu ele de tal forma que ele não aguentou. Ele falou: meu Deus, como que pode alguns viverem tão, né, com tanto como eu, né, com os prazeres, e outros viverem assim? Então, ele decidiu buscar ajuda para entender tudo aquilo, sabe? Para entender. Então, ele queria entender sobre o que era a natureza, entender sobre a morte, né? Por que aquilo ocorria. Então, ele foi parar num local onde era uma religião também, né? E existe até hoje essa religião, onde eles negam os prazeres da carne. Então, eles negam os prazeres da carne e agora só o espírito. E aí ele né, se ressoou com aquilo ali, pronto, ressoou com aquele prazer e ele falou: bom, então agora é só o espírito. E ele disse que ele passou 6 anos nesse ashana, estudando isso. E aí então, nesse lugar, cada um tinha ali algo contra o prazer da carne, era totalmente oposto ao prazer da carne. Então, eles tinham que fazer algo que houvesse um sacrifício da parte deles para encontrar a iluminação e para estar no espírito, só no espírito. Então, alguns ficavam sem mexer os braços, só com os braços para cima, e passavam a vida inteira assim, com o braço para cima, a vida inteira assim. Outros, né, fechavam as mãos assim e nunca mais iriam abrir as mãos. Então as unhas foram crescendo, saindo unhas, né, pela mão aqui, porque foram entrando dentro da carne, e isso eles sentiam dor, então não sentiam prazer. E assim era. Buda escolheu não comer comida, e sim só titica de galinha e de vaca, assim conta, né?
Então, assim, ele não queria o prazer de comer, porque no reino ele comia muito bem. Então ele foi ficando fraco, ele foi emagrecendo, ele foi ficando muito fraco. Ele passou 6 anos nesse lugar só cuidando do espírito, então, como assim dizia aqueles mestres daquele local. E uma certa vez ele foi, né, tomar água do rio, a água ele tomava e ele caiu perto do rio, próximo do rio. E assim, muito pouquinha água no rio, porque ele foi ali na beiradinha. Ele não conseguia se levantar, ele não conseguia se levantar, ele ficou ali, precisou de ajuda para sair daquele lugar, porque senão ele ia morrer afogado, porque ele não tinha mais força para aquilo. Então, passava um vaqueiro, passava, né, na estrada e ele afinava um instrumento de corda. Foi quando aquela corda arrebentou, né? E quando aquela corda arrebentou, ele pensou, ele falou, nossa, como uma corda de um instrumento de corda, se você aperta demais, aquela corda estoura, e se você não aperta, ela não toca, ela não vibra, né? E aí então foi que ele chegou no caminho do meio. Ele disse então que ele queria ir embora desse local e que ele já tinha entendido então que ele não ia chegar a lugar nenhum, nem com tanto e nem com tão pouco, né? Nem o material, talvez, e nem só o espiritual, o caminho do meio. Então, a gente vai falar hoje e vamos trazer isso para a nossa vida, o caminho do meio. A gente vai falar sobre o caminho do meio. E às vezes as pessoas confundem esse caminho do meio com o morno, com o sem atitude ou neutralidade, e não é nada disso o caminho do meio, né? Então, nessa história de Buda, ele praticou muito e ensina hoje o budismo, ele ensina muito a andar nesse caminho do meio. E eu não vou falar aqui sobre o budismo, né? Eu não quero entrar na religião em si, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, como é importante a gente estar nesse caminho do meio, como é importante a gente se perceber e como a gente cresce estando nesse caminho do meio. Então, o caminho do meio, eu entendi assim, ó, e eu acho que vai ficar bem fácil para a gente entender isso sem se colocar de lado algum. É como se fosse uma pirâmide, assim, e no planeta Terra, na matéria, aqui embaixo, tudo é dual, tudo tem 2 lados, as 2 pontas da pirâmide, tudo é dual. Então, se raiva, né, amor, tudo é dual, porque a gente só consegue enxergar aqui embaixo tudo que tem a dualidade. A gente não consegue perceber a felicidade se não for a tristeza. A gente não consegue perceber o claro se não for o escuro. Então tudo é dual. O caminho do meio, ele não é dual. O caminho do meio, ele é uno com o todo. Então você imagina a ponta da pirâmide. E aí eu quero explicar muito bem isso. Então não sai daqui pela metade, senão você vai achar que é ser o máximo andar no caminho do meio, ou é ser aquela pessoa que evoluiu, aquela pessoa acima de todos quando está no caminho do meio. E não é nada disso. É não tomar partido. Então o Bert, né, ele falava muito sobre isso, sobre o quanto quando a gente toma partido de um lado, é dual. Quando a gente entra de um lado, a gente automaticamente rejeita e exclui o outro lado. Então, quando eu pego uma história, uma situação, e eu consigo enxergar só uma parte da situação, só um lado, e tomar partido daquele lado, acreditando que aquele lado é o certo, eu automaticamente estou excluindo o outro lado. Então, numa pirâmide do caminho do meio, aquilo ali fica capenga, sabe? Eu não consigo ver a situação de fora, eu não consigo buscar algo que não seja tomar partido nem de um lado nem do outro, né? E ser, e estar, e sentir, e olhar de cima. Então, se no planeta Terra... Travei, gente? Se no planeta Terra, se aqui embaixo, né, tudo é dual, a espiritualidade, ela é uno, ela não é dual, há uma só. Mas para que a gente entenda, né, sobre a espiritualidade,
Parece que a gente está iluminado se a gente andar no caminho do meio. Há uma iluminação. E aí, nessa iluminação, como a gente não é iluminado, né? A gente não para, então, para viver o caminho do meio, estar no caminho do meio. Porque a gente acredita que tem a ver somente com a espiritualidade. E não, se eu pensar somente na espiritualidade, como o Buda no começo, é só o espírito, esquecer a carne, eu não estou no caminho do meio. Então, a gente tem que entender nesse caminho do meio como as coisas são complementares, que não existe um sem o outro. Então, vamos lá. Não existe dentro sem o fora, né? Não existe o mal sem o bem, não existe o bem sem o mal. Quer dizer que eu só sei que uma coisa é boa, só sei que é bom aquilo, porque eu já experienciei o ruim daquilo. Então, se eu não experienciei algo ruim, eu não sei quando eu tô de boa. Eu tô vivendo uma vida boa, tranquila, gostosa, agora eu tô mais calma. Por quê? Porque eu passei por uma vida turbulenta, eu passei por problemas, eu passei por algo a resolver. Então agora eu sei que eu estou num momento calmo. E quando a gente olha o caminho do meio, eu sei que eu vou ter momentos difíceis, momentos que eu vou ter que aprender com aquilo, momento que eu vou ter que vivenciar o difícil para crescer, e eu vou viver um momento calmo e tranquilo e mais sereno, e aquele momento que eu vou usufruir da minha vida melhor, sentir prazer, percebe? Então assim, o caminho do meio é você olhar para os dois e olhar como complementar, né? E não sofrer com nenhum, né? Nem sofrer porque você tá descansando, sentindo prazer, né? Numa vida mais tranquila em certo momento. Tem um momento da vida que a gente tá mais tranquilo mesmo, que a gente fala, consigo respirar, tô mais tranquila, acho que as coisas estão em ordem, né? Minha filha casou, meu filho isso, agora eu tô vivendo um momento mais meu, mais tranquilo. E tem um momento que vai acontecer coisas agitadas, que vai fazer a gente crescer. Então, esse momento, quando a gente tá tranquilo, parece que consigo pensar melhor. Quando a gente tá no momento agitado, não consigo pensar. Não consigo resolver. Estou fora de mim. Sabe, eu estou fora de mim? Quer dizer que se você tá fora de você, quem é responsável por você? Quem assume as consequências por você? A expressão estar fora de mim é não me conhecer, não saber dos meus limites, sabe? Ir além dos meus limites, ou na raiva, ou beber demais para ir além dos meus limites, ou estar fora de si, ficar feliz demais é fora de si, né? Então, existe um caminho do meio, um caminho que a gente anda e que não tem, e que eu consigo usufruir. Não é que não tem mal, não, tem mal. Mas eu consigo aprender, crescer e usufruir quando eu estou no problema, aprender, crescer e usufruir quando eu estou fora do problema, quando eu estou num momento talvez de prazer. Afinal de contas, eu coloquei aqui, olha só, o que é o material sem o espiritual? Existe material sem espiritual? Quer dizer que, pensa aqui no meu corpo, Ana, se eu tiro o espírito de dentro do meu corpo, o que eu viro? Pó. Não existe material sem espiritual. Tudo é um complemento entre o material e o espiritual. Tudo é um complemento entre o feminino e o masculino. Tudo é um complemento entre o problema e a solução. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Nesse caminho do meio, não é você ficar ali num local só orando, só rezando, só buscando a espiritualidade, que você não ajuda ninguém, que você, na verdade, não, eu tenho muita mediunidade, tenho muita mediunidade, Ana, eu não consigo essas coisas. Então, peraí, você está olhando para um lado só, você está agindo de um lado só. Então, por mais que eu tenha muita espiritualidade, por mais que eu tenha muita mediunidade, anda no caminho do meio que você consegue ajudar. Não viva somente a espiritualidade, né? Porque o corpo também precisa. Então, quando a gente consegue entender esse caminho do meio, a gente não se coloca nem como maior que isso, mas a gente consegue aprender de fora olhando para as situações. A gente consegue olhar de fora e viver, sentir. Olha, sentir aquela situação, gente. E a gente pode fazer muito pelo outro. Por quê? Vamos lá.
Às vezes, vou tentar me expressar melhor para a gente aproveitar melhor esse caminho do meio, né? As pessoas, elas começam a entrar numa particularidade que é pequena. Imagine o todo, do tamanho que ele a gente não consegue imaginar, né? A grandeza do todo, a grandeza do universo, a gente não consegue nem imaginar, sabe? A gente fica pensando em países, fica pensando na natureza, na imensidão da natureza, dos oceanos, mas imagina o todo, como ele é. E aí a gente acredita mesmo que a gente precisa de algo só nosso. Então é assim, ó. Não, eu tô super de boa com o Covid. Não, tá tranquilo. E daí quando meu filho tá com Covid, pelo amor de Deus, o meu filho tá com Covid, meu filho pegou Covid. Meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Ana do céu, eu tô desesperada agora, porque eu não sei o que fazer, porque o meu filho tá com Covid, porque a situação tá difícil, porque não sei o que. Olha só o que o Covid faz com as pessoas e não sei o que. Quer dizer, então, tá tudo bem quando não é com os seus. Tá tudo bem com o Covid quando não tá aqui, sabe? A gente forma, olha só o que a gente faz, vamos entender. A gente forma um espaço, é como se a gente tirasse um espaço dentro do todo, um espaço pequeno, e só olhasse para as nossas dores, como se a nossa dor fosse a dor Mega Blaster, como se o meu medo fosse o medo supra-real, sabe? E aí eu não consigo olhar o medo do todo, eu não consigo olhar para o problema do todo, eu não consigo olhar uma doença como todo, eu só fico nos meus. O meu filho não pode ter problema. Quer dizer, quando acontece algo, para o meu filho, eu trato algo diferente do que eu trataria uma outra pessoa. Então, isso faz com que o meu filho cresça de alguma forma, né? Vou continuar aqui, peraí. É que eu coloquei aqui, ó. Quando a gente não tá fluindo no todo, quando a gente não tá na participação significa que eu sou uma parte do todo. E eu sou uma parte do todo e eu complemento participando. Eu vim para ser. Eu não vim para roubar uma parte do todo, sabe? Tipo assim, ó. Eu vou fazer isso para ter dinheiro porque eu preciso de uma casa boa. Eu, Ana, preciso de uma casa boa. Eu, Ana, não posso ajudar as pessoas a evoluírem, a trabalhar melhor, a se sentir melhor e elas todas terem também uma casa boa. Então, eu começo a ser egoísta de uma forma que eu penso só aqui do meu lado, eu penso só as coisas para mim. Uma parte, sabe? Eu não sei se eu estou sabendo me explicar, mas consegue perceber o quanto isso é pequeno, o quanto é o guarda-chuva menor? Eu estou preocupada com as dores minhas daqueles que estão à minha volta, daqueles que eu conheço e quero bem. Porque se eu conheço e não quero bem, eu não estou preocupada em ajudar, eu não estou preocupada em engrandecer, em enriquecer com tudo, sabe? Então não é mais tudo, é aquilo que eu acredito, eu crio um universo paralelo dentro do todo e agora sou eu, como se eu fosse realmente paralela. Então, os meus filhos, aí me ligou uma mãezinha e falou assim: tô desesperada, eu não sei o que eu faço, porque minha filha tá usando droga, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Como que pode? Então, assim, onde eu errei, quer dizer que essa filha, ela tem que ser moldada totalmente, olha como isso é pequeno. Ela tem que ser moldada, ela tem que ser criada totalmente como eu quis. Porque se ela fugir uma regra, se ela fugir algo dali, a culpa é minha. Eu não entendo que ela é uma parte do todo e que ela vai fazer algumas coisas, aprender algumas coisas, evoluir com algumas coisas que eu não tenho condições de alcançar. Eu não tenho condições. A culpa não é minha. Se a filha ou o filho quer ser algo daquilo que eu não acredito, ou não gosto, ou não quero, percebe, gente? É uma parte, ela também participa do todo. É pequeno a gente achar que os nossos filhos
são moldados, são feitos por nós depois que a gente sai da barriga. Isso é pequeno, sabe? Acreditar que todos à minha volta tem que ser do jeito que eu acredito que tem que ser. Ninguém tem que ser nada para ninguém, entende? Agora, se tem afinidade, eu preciso disso, você tem isso para dar? Afinidade. Eu faço isso e você faz isso, isso se complementa. Estamos falando do todo, estamos falando do caminho do meio. Não é um sofrer, né, penar, e o outro tá lá bonitão, lindão, sabe? Um outro tá sofrendo para entregar aquilo que eu quero. Não! É um complemento. Na natureza tudo é complemento. Na natureza não tem um sofrendo para que o outro esteja grande, vivendo super bem. Tá entendendo? O que é esse caminho do meio? O que é a gente vivenciar esse caminho do meio? É acreditar que tudo no todo é grande, é para todos. Então, primeiro, não há competição, né, dentro disso. Não preciso competir, eu não preciso sentir raiva daquilo que o outro é ou que o outro está fazendo. E eu também não preciso me sentir melhor que o outro. Caminho do meio, sabe? Caminho do meio é olhar. Tem uma dinâmica que eu faço que às vezes, né, quando a gente percebe, a gente pega a pessoa e tira ela da situação. Tá acontecendo ali o conflito, ela é a irmã, tá acontecendo o conflito, ela é a mãe. Aí a gente tá nas cadeiras fazendo o conflito de uma, aí a gente pega a pessoa e põe ela pro lado de fora para olhar tanto ela na cadeira quanto a mãe que ela tá ali brigando e conversando. Então ela olha de fora aquela situação. Pega isso para você entender. Pega uma situação que que você tem um conflito, ou no seu trabalho, ou com seu filho, com seu marido, com, sei lá, namorada. Pega um conflito. E aí nesse conflito você coloca os dois frente a frente, entende o que esse quer expressar para esse, o que esse quer expressar para esse. E aí você entende, pega, olha de fora, sai, caminho do meio, sai da dualidade. Os dois estão brigando, os dois estão conflitando. Então o caminho do meio é quando você consegue enxergar o fora e aí você consegue voltar e falar, meu Deus, por que estamos brigando? Porque temos opiniões diferentes, jeitos diferentes, ideias diferentes, porque somos diferentes e porque cada um participa do todo na sua parte. Agora, eu só consigo isso, eu só consigo participar do todo com a minha parte quando eu me conheço. Quando eu sei quem eu sou, quando realmente aqui dentro nada me abala, quando aqui dentro não adianta, se o outro tá com raiva, a raiva é dele, eu não preciso ficar com raiva. Se o outro tá irritado, a irritação é do outro, eu não preciso ficar irritada. Percebe? Eu não sou espelho do outro. E por que muitas vezes a gente tá com alguém e alguém tá emburrado, tá irritado, tá bravo, a gente continua ali? Por quê? Porque eu não preciso ser aquilo que o outro está sendo ou que o outro está. Eu simplesmente me retiro. Eu falo, olha, talvez você não esteja muito bem para um bate-papo hoje, né? Talvez seja melhor você ficar na sua casa ou deitar na sua cama, ou porque eu não preciso ficar com raiva porque você tem raiva. E isso funciona muito bem dentro de casa. Não preciso... O meu marido tá lá estressado, chegou do trabalho cansado, com um monte de coisa para resolver. Imagina, eu em casa, passei em casa, bem, estudei o que eu tinha para estudar, fiz o que eu tinha para fazer, meditei, e aí eu quero entrar, então, o meu marido chega e eu começo a estressar. Não acontece isso? Ai, deu 6 horas, o marido tá chegando em casa, ou a esposa, sei lá, quem, ou o filho, e aí a gente começa a estressar, começa a entrar num estado, porque ele vai chegar nervoso, ele vai chegar estressado. Sai de perto. Ou então, viva a sua, né, tranquilidade, se você está tranquila, desde que o outro não afete o que está acontecendo contigo. Não precisamos viver, então, quando a gente entende esse caminho do meio, a gente não é superior de forma nenhuma. A gente só consegue experienciar, vivenciar, sentir o que é. E a gente consegue sentir, experienciar o que é de ambos os lados. Por isso o caminho do meio. Eu não preciso... Olha só, ele tá com raiva, eu também não vou provocar cantando a mil maravilhas, cheia de alegria e felicidade. Ele tá com raiva.
há um respeito da outra pessoa, sabe? E, sim, ele está com raiva, ele pode estar com raiva. Eu não preciso estar com raiva, mas eu também não preciso dançar e cantar e colocar a melhor música do lado dele. Há um espaço, há um caminho do meio. Nem entrar na raiva e nem ser a plenitude em pessoa. Caminho do meio. Não tem outra palavra, né? Como no budismo é colocado, como o Buda coloca, e sim, vem do Tao, né? Tem gente que vai dizer é mais antigo que isso. A gente consegue então experienciar, olhar de fora, sentir a situação, aprender com a situação. Como eu posso servir nessa situação? Como eu posso talvez ajudar ou talvez me colocar numa situação assim, onde há conflito, né? Às vezes no nosso trabalho há muito conflito, naquilo que a gente faz. Às vezes o cliente chega com conflito. Imagina, se o cliente chegasse nervoso com conflito, eu ficasse nervosa também. Como que eu ia ajudar a pessoa? Como que eu ia fazer algo por ela? Né? Como se ele começasse a chorar de desespero porque aconteceu algo, eu começasse a chorar junto. Então, por que a gente consegue muitas vezes fazer isso, se tem terapeutas aqui? Consegue fazer isso no seu trabalho e chega em casa, a filha tá brava, você fica brava também. A filha tá lá com os problemas dela, com a faculdade dela, com o vestibular dela, e você entra naquela vibe? Ué? Não! Né? A gente consegue, então, olhar para tudo e sentir aquilo ali. Mas a gente tem que estar de bem com a gente mesmo, a gente precisa se reconhecer. A minha natureza, quando eu reconheço a minha natureza, eu sei se eu sou de uma natureza mais tranquila e vou manter essa tranquilidade, porque quanto mais eu me conheço, mais eu lido bem com todo mundo, porque mais eu sei da particularidade de cada um. Eu consigo experienciar cada momento da minha vida, sabe? Quando eu saio do julgamento, quando eu saio do certo e do errado, quando eu saio do isso é bom, isso é mal, nada é mal. Lembra da dualidade? Ai, Ana, tô vivendo um momento terrível, né? Um momento assim, não tô conseguindo lidar. Volta para dentro, respira. O que especificamente nesse momento você não está conseguindo lidar? O que está acontecendo contigo que você não consegue olhar para esse momento e sentir e ver qual é a melhor saída? O que de melhor eu posso... e não é tomar desse momento, não. Porque senão eu vou naquele... Eu tenho que aproveitar, tomar aquele... Até o momento... Como eu posso participar desse momento, complementar, conseguir entrar nesse momento e vivenciar esse momento tal como ele é. E daí a gente sai da ilusão e do pré-conceito de algo quando a gente consegue viver isso, né? Quando a gente consegue viver aquela situação, viver aquele momento. Pega algo que você acredita que é muito ruim e tenta vivenciar ele pleno. A gente quer fugir. A gente tem um problema, a gente quer fugir, que é uma solução rápida. A gente não consegue viver aquilo ali, sentir plenamente aquilo, fazer uma participação. Daí a gente começa a pensar pequeno, no meu, na minha dor. A outra pessoa está falando. Você já sentiu alguém plenamente? Faça uma vez só. Veja se você consegue fazer hoje. Sentir uma pessoa é olhar para ela, olhar no fundo dos olhos dela, sem nenhum julgamento e sentir ela falando ali, sentir ela se comunicando. Gente, é lindo e perfeito. Você sente o medo, você sente a rejeição ou a rigidez, você consegue sentir, além das palavras, o que ela está expressando naquele momento, o que ela está querendo naquele momento. Vai além das palavras, quando você sente a pessoa, sabe? E ali você está num estado para ela, com ela, né? Que faz todo sentido quando a Lana me perguntou algo hoje de manhã. Sentir, estar, sair do pequeno, sabe? Sair do guarda-chuva menor, ir para o guarda-chuva do todo, que é o guarda-chuva maior. Estar participando e não querendo acumular algo para si. Quem acumula algo, acumulando conhecimento, o que você vai fazer com tanto conhecimento?
Se você não dividir esse conhecimento, se você não dividir o que você sabe, você vai levar para onde todo esse conhecimento? Tem gente que acumula conhecimento, sabe? Acumular coisas que sabe, guardar para si mágoas. O que você vai fazer com tudo isso de mágoa? O que você vai fazer com tanta raiva, tanto, sei lá, ódio no coração de algo ou de alguém? Sabe? Trabalha isso. Você não precisa ter raiva, porque o ser humano, o outro ser humano, ele participa diferente da Terra. Ele participa, ele tem a participação dele diferente da tua no todo, dentro do todo. Então, quando você aumenta, você consegue entender a participação de cada um, sem achar que a sua participação, que a sua atuação dentro do todo é a melhor versão das atuações que tem. Não, cada um vai atuar de um jeito. Tem um ator ali que ele é a árvore. Tem um ator ali que ele vai ser o sábio, né? O mendigo, enfim. Sabe? Então, dentro dessa participação, a gente pode ver cada um participando do jeito que ele é. Ai, é tão gostoso, gente, ver cada um no seu ser, sem tentar mudar, sem tentar colocar a minha opinião do meu jeito, né? Sem tentar atrapalhar o outro, mas de alguma forma, se eu puder ajudar com isso, se eu puder participar ajudando, é rico. É uma troca rica demais, né? É um dar e receber, sabe? Então não existe nessa participação do todo, não existe ganha-ganha, só eu ganho. Eu faço algo que só eu ganho. Só eu ganho. Olha que pequeno, mesquinho, egoísta, né? Só meu. Eu faço algo que todos ganham. Eu compartilho, todos, sabe? Eu sirvo com o que eu sei, com o que eu aprendo, com as minhas vivências, né? E, gente, eu tô numa fase da minha vida, assim, muito especial mesmo, assim, de participar mesmo, sabe? Da presença mesmo, de estar presente com todos, com tudo que é. Então, quando a gente fala de caminho do meio, não é andar em cima do muro, não. Porque as pessoas que andam no caminho do meio, elas não andam para cá porque é indecisa e não anda para cá porque também não quer se comprometer. Pelo contrário, a pessoa que anda no caminho do meio, ela se compromete com as duas partes. Ela entende e serve as duas partes. Tá percebendo a diferença? Fuga. Ah, eu não quero nem responder que eu gosto desse e nem desse, porque eu sou isenta. Você não é isenta. Isento não é participação. Participação é quando você atua do lado mal e sente, experiencia, atua o outro lado, sente, experiencia. Percebe o que é estar no meio? É saber dos dois lados e não tomar partido de um lado e dizer que está no caminho do meio. É essa diferença. Não é sair da vivência, não é viver. Pelo contrário, é viver muito mais e viver plenamente. Qualquer parte que seja, é viver plenamente uma dor para você compartilhar, né? Participar, estar na dor. Porque se tiver que chorar, você chora mesmo. Porque quando tiver que ser firme, você é firme. E quando tiver que ser doce, você é doce. Então, saber que eu sou várias coisas. E quando eu tiver raiva, eu tenho raiva, né? Agora, às vezes a gente entra no julgamento e da não participação. Um filho meu não pode ter depressão. Por quê, Ana? Porque você não pode falar que a sua filha tem depressão. Ah, porque eu sou terapeuta, isso vai cair feio pra mim. O que tem a ver eu com a minha filha? O que tem a ver eu, mãe, ser terapeuta e a minha filha e a vida dela e o que ela tem que vivenciar? Não entendo, sabe? A gente precisa abrir as coisas. Ah, eu tenho vergonha porque meu filho tira nota ruim na escola. O que tem a ver o filho tirar nota ruim na escola e ele aprender? Será que ele está aprendendo? Se ele está aprendendo, o que ele está aprendendo? Para a natureza daquela criança, o que é ideal ele aprender? O que ele poderia aprender que seria bom para ele? Não faz mais sentido se a gente pensar sobre isso? É conhecer, então, o bem e o mal
e não ter rejeição nem atração, é o caminho do meio. Eu olho algo muito bom, atração, quero. Olho algo muito ruim, não quero, não gosto, não é pra mim isso. Ah, não vivo isso. Não. Caminho do meio é conhecer os dois, o bom e o mal, e não ser atraída, sugada por aquilo, e nem ser rejeição àquilo, e nem ter rejeição àquele outro. Porque se você faz isso, você tá de um lado só achando que tá no meio. Aí eu decidi assim, então assim, ó, tem um lado, eu respeito muito esse lado, respeito mesmo, e até entendo quem está vivendo isso, sabe? Eu consigo perceber, consigo interagir com aquele ruim, sabe? Em algum momento da sua vida você viveu aquele ruim, é que você rejeitou. Se a gente parar para pensar, quando? Que ser humano que ainda não viveu um tempo ruim? Que ser humano que ainda não viveu um tempo de dor? Então, se a gente pensar, a gente já viveu uma dor. A gente já viveu. E quando a pessoa chega com a dor, não é que a dor dela é igual à minha, mas eu sei o que é viver uma dor dessa. Eu sinto. E eu não quero tirar ela dessa dor, mas eu quero ajudar ela a perceber o melhor dessa dor, a vivenciar e ter, né, tudo que ela pode participar, é a palavra, não vejo outra, participar dessa dor. Porque depois dessa dor ela vai crescer com aquilo. Ela vai amadurecer nessa área da vida dela, aprender nessa área da vida dela. E se eu quiser tirar ela dessa dor a todo custo, o que vai acontecer? Eu tiro ela dessa dor a todo custo, daqui a pouco vai acontecer de novo a mesma dor. Por isso que quando a gente quer tirar um filho de uma situação, a gente faz, tira ele dessa situação, daqui a pouco, boa situação de novo. O que ele aprendeu se fui eu que tirei ele daquela dor? O que ele cresceu? O filho cresceu? Será que ele cresceu quando eu estou tirando ele da dor? Será que ele aprendeu a sair da dor? Ou toda vez agora você vai tirar ele da dor? Né? Percebe que esse caminho do meio, gente, é longe da rejeição de algo, é longe da rigidez. A gente rejeita algo que a gente não acredita. E se eu não rejeitasse? E se eu participasse de algo que eu rejeito? Algo que não é bom, algo que eu acredito que não é. Eu ia experienciar aquilo melhor, não ia ser mais rico, não ia ser ter mais coisas para participar, para vivenciar, do que simplesmente rejeitar sem saber como é, o que é. Se coloca no lugar do outro, mas se coloca no lugar do outro para sentir, experienciar tudo aquilo que ele está vivendo, que ele está sentindo. A constelação, ela ajuda bastante nisso. Por quê? Porque quando a gente se coloca ali numa mãe que quer muito, muito ajudar, num filho que rejeita a mãe, numa pessoa que odeia a outra, quando a gente vai se colocando nessas situações, como a gente pudesse tomar como nosso. Porque a maioria das participações, gente, não é por acaso. A pessoa simplesmente ela não olhou para você e não escolheu você por acaso. E eu também digo, toma cuidado para a participação que não é sua. Toma cuidado para pegar um campo, entrar num campo que não é seu. Isso é perigoso. O Bert fala muito sobre isso, sabe? Das pessoas se jogarem a qualquer custo no campo para experienciarem algo. Tudo tem o seu tempo, o seu momento. Experiencia aquilo que está no seu momento de experienciar. E aprende aquilo com grandeza. Não fica se jogando em várias situações ruins, porque isso não é experienciar. Sabe? Por você não estar experienciando o momento que você está vivendo. Quando você resolve realmente entrar numa constelação, porque você foi chamada, e experienciar aquela situação sem julgamento, você ganha um presente enorme, que é um download de tudo o que é aquilo. Agora, quando você fica no julgamento, quando você fica tentando ajudar, ou tentando resolver, tentando de alguma forma a solução perfeita para aquilo, pronto, você já entrou no seu perfeito, naquilo que é bom para você, esquecendo do todo. Lembra do todo, que cada um tem uma parte no todo, uma parte especial, e eu não preciso que todo mundo seja igual a mim? Isso é estar no caminho do meio, gente. É riquíssimo. Eu quero saber se vocês têm perguntas ou compartilhamento, e eu vi alguns aqui que eu até vou voltar aqui, ó.
Acho que, Marcela, estar no agora, sentir o que realmente está acontecendo. Qual é a verdade da situação? Muito bem, Marcela, é bem isso mesmo. Qual é a verdade da situação? O que realmente, o que está acontecendo aqui dentro? Tem gente que fala assim, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Por quê? O que está acontecendo aqui? Entende? Mas isso a gente só consegue quando a gente já nos conhece. Eu já conheço. Ah, sabe o que está acontecendo? Isso daqui. Ah, está acontecendo uma injustiça. Para a injustiça, né? Eu realmente, isso pega comigo. Então eu sei o que está acontecendo aqui. E aí então eu vou vivenciar aquela experiência de justiça para tomar algo, um aprendizado, evoluir com aquilo, amadurecer, crescer. Quem não tem sofrimento, quem não tem dor, quem não tem experiência de dor, não cresce. É uma eterna criança, né? É porque muitas vezes, né, as pessoas vão contra, eu falo do autoconhecimento, e ainda há o preconceito de egoísmo, né? O que é o egoísmo, gente? O que é o não olhar para dentro? O que é o egoísmo? O egoísmo, se a gente olhar no dicionário, é falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses. Agora, você trabalhar para dar uma condição melhor para sua família é o quê? Interesse de quem? Do todo ou seu? Você só trabalhar para dar algo de bom para o seu filho? Você trabalhar bastante para o seu filho estudar numa escola boa é interesse de quem? Seu? Do seu filho? Isso não é egoísmo? Porque isso é o verdadeiro egoísmo. Agora, você se conhecer, você poder despertar no outro tudo que ele pode ser, isso é egoísmo? Você deixar uma pegada, ó, esta foi a Ana, essa foi fulana, deixar uma história, deixar algo para alguém, ou, nossa, eu aprendi isso com, sabe, tem os velhos sábios, né, avós. Ai, eu aprendi isso com a minha avó. Nossa, minha avó era de uma sabedoria. Nossa, a minha tia, aprendi isso com ela. Ela fazia as coisas com muito amor. Quer dizer, ela deixou uma história, ela deixou algo. Ela ensinou pessoas com a vida dela. Ela viveu uma vida que impactou outras pessoas, né? Isso é rico. Eu viver uma vida de impacto, que impacta outras pessoas. Ou eu tô vivendo uma vida manada, a vida leva eu, deixa a vida me levar, e aí eu não percebo nada, repito o que todo mundo fala, faço o que todo mundo faz, e aí a hora que morre, acabou, morreu, não deixou nada para ninguém, realmente não participou. Experienciar isso tudo que estou vivendo é realmente começar a percorrer o caminho do meio e não querer mais nenhum caminho, porque se conhecer e entender o que você veio fazer não tem preço. Verdade, Fran. Se conhecer não tem preço, não tem liberdade. A gente se torna um ser liberto. Agora, não andar em nenhum caminho outro, também tem que tomar cuidado com isso, porque andar no caminho do meio, como eu falei, né, é experienciar. Então, experienciar a dor. E sim, eu estou na dor, eu tenho um problema, eu tenho uma situação e eu tenho que experienciar e extrair tudo daquele problema, daquela situação. E não é experienciar, tentar resolver para sair. O que está me trazendo isso? Né? Como que eu cresço com isso? Por que realmente eu cheguei nesse problema? Por que estou vivenciando esse problema? Ah, porque eu deixei de fazer isso, porque eu deixei... Tô com uma doença, por quê? Ah, deixei de me exercitar, tomei coca o dia inteiro, fiz isso o dia inteiro. Tô com dor no estômago, eu sei o porquê, eu sei de onde vem. Então não é fechar os olhos e, não vou viver isso, não, vou viver a dor também. Vou viver o bom, né? Quando a gente tá viajando e a gente tem uma experiência do local, é viver o local, a cultura do local. Agora vai lá naquele local e começa a fazer as coisas que você fez. Acontece frequentemente. A pessoa viaja para o exterior para fazer intercâmbio, já fala, intercâmbio. É vivenciar a vida deles lá, é sentir um pouquinho como eles se sentem lá. E daí a pessoa faz intercâmbio, aí entra numa comunidade de brasileiros e começa a viver com os brasileiros lá, fazer tudo que brasileiro faz. Então não viaja, você está viajando, você está fazendo intercâmbio para quê? Está vivendo tudo igual que você vive aqui para quê? Só porque tem uma paisagem diferente? Compra um quadro, vai trocando atrás, né? Experiencia, viva, sente, come a comida local, sabe? Converse com as pessoas local, daquela localização,
daquela viagem. Porque daí você, sabe, você cresce, você enriquece com aquela viagem. Não só para tirar foto e colocar no Insta. Como ter o autocontrole e não nos deixar influenciar pela pressão, pelas emoções das pessoas próximas que amamos. Como ter esse controle? Juliana, isso não é um controle, isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é você realmente conseguir, na dor do outro, entender que a dor é do outro e não cair na mesma dor. Porque, assim, aquela dor, eu só consigo ajudar. Você imagina, o outro tá lá numa dor, o outro tá lá sofrendo algo. Aí eu sento e sofro junto. Aí fica os dois sofrendo. Eu ajudei de alguma forma? Eu consegui, de alguma forma, ser uma boa parceira, uma boa ajuda? Não. Então, quando eu me reconheço, quando eu me entendo, então eu consigo olhar para a dor do outro, por exemplo, uma dor de luto. Eu consigo olhar para uma dor de luto e falar assim, chora, deita na cama e chora, vive esse luto, sabe? Há uma tristeza muito grande porque você perdeu uma pessoa querida, um ente querido. Isso é uma dor. Então eu olho para a pessoa e falo assim, por favor, viva essa dor. Eu não vou te tirar dessa dor. E aí, então, olha só, a melhor coisa que eu posso fazer para uma pessoa é entender que ela está com dor e que é importante ela viver aquela dor. O tanto necessário para depois ela sair, né? Quando o outro está com uma emoção aflorada, uma raiva excessiva, quando eu me conheço, eu sei que aquela raiva não é minha, eu não preciso ter essa raiva. Eu não preciso estar nessa raiva. Então, estar no caminho do meio não é nem ficar com raiva igual a pessoa. Não vem pra cima de mim, não. Quem tá com raiva é você. Eu é que não tô com raiva, não é assim? Eu tava calma aqui no meu canto. Você tá nervosinha aí. Pronto. Quer dizer, já virou uma guerra porque entrei na raiva junto com a pessoa. Não. Então, estar nesse caminho é olhar para a pessoa e sentir que ela está com raiva, ou se ela está com muito raiva, eu deixo ela quieta. Eu vou futucar a onça com a vara curta, eu vou provocar a raiva dela? Também não. Ela tem o direito de estar com raiva. Devagar. Oi, e aí? Nossa, tá diferente hoje, me parece cansada, né? Tá acontecendo alguma coisa? Olha só, é bem diferente. Ai, tô nervoso, não sei o que, não sei o que. Ah, eu entendo. Quer dizer, a pessoa gritou comigo. Não grita comigo, não! Olha que eu não tenho nada a ver com seus problemas, né? Assim, não. Gritou comigo. Calma, respira. Nossa, tá nervoso mesmo, né? Você tá até gritando. Até gritando, né? Não, mas fica tranquilo. Quer um chá? Ó, vou fazer não sei o quê. Tá? A pessoa vai confiando naquela sua concentração, né? Ela vai se entregando. Quando ela vai se entregando, ela vai deixando de sentir raiva. Aí a gente consegue ajudar melhor, porque eu percebo que aquela raiva não é comigo, não tomo como pessoal. Nada é pessoal, nada é pessoal. Então, eu não preciso tomar o que é do outro. Ajudei? Significa que não posso querer dar o melhor para minha filha ou para mim? Significa que não posso querer dar o melhor para minha filha ou para mim? Não. Não significa não quero dar o melhor para minha filha. Agora, os filhos aprendem ganhando ou fazendo? Os filhos crescem tendo problema ou só abafando o problema, os pais abafando o problema? Querer só o melhor do filho, só o melhor a todo tempo, o que vai acontecer com ele quando ele crescer? Ele vai experienciar o outro lado, só o pior. Porque não há, então, um equilíbrio, percebe? Começa a dar só o melhor para uma criança, só o melhor para uma criança. Aí ela vai para a escola. Ela vai ser punida, porque ela não tem educação, ela não tem limites. Porque em casa ela não tem limite, ela só ganha o bom, o melhor, ela não tem punição, ela não tem... Percebe? Em alguma ponta, gente, nós somos dual, tudo é dual. Se de alguma forma você está exagerando na condução, você está exagerando aqui no dar o melhor para o seu filho, em algum lugar ele vai aprender o pior, uma hora ele vai sair daqui. E aí, como vai ser? Será que ele lida bem com algo ruim? Querer o melhor para mim?
Olha como é gostoso quando eu quero o melhor na participação de todos. Quero sim o melhor para mim e eu trabalho para isso, mas tudo que eu faço não tem o melhor só para mim. Aí está a diferença. Eu não tenho o melhor só para mim, tenho um melhor de todos, porque quando eu melhoro, quem está ao meu redor melhora também. Quando eu me trabalho, quando eu realmente consigo olhar, eu consigo ter, então, né, uma centralização para ajudar aqueles que estão próximos. Eu não penso só em mim, mas eu tenho autoconhecimento. Autoconhecimento não é pensar só em si. Ah, veja essa pergunta se eu ajudei de alguma forma. Será que o fato da minha avó não ter conseguido ser feliz no amor e viver o grande amor da vida dela é o que eu posso estar bloqueando a minha vida amorosa? Olha a Thaís, gente, que bacana. Pois é, olha só, ó, vamos ampliar, né? Ai, a minha avó não viveu o grande amor da vida dela. Estou na dor, né? Eu realmente acredito e acreditar cria. Quando a gente acredita em algo, a fé é certeza daquilo que não se vê. Então eu não vi, mas eu tenho certeza que isso aconteceu no meu sistema. Então, quando eu acredito nisso, quando eu falo assim, ah, então eu tô bloqueando porque ela não viveu o grande amor dela, eu também não posso viver meu grande amor. Olha, como que eu posso aprender com a minha avó, que infelizmente não viveu o grande amor dela, né? O que realmente eu sinto em relação a essa história? Como seria, sabe, Buda no começo? Não sei se você pegou o começo aqui, mas quando ele nem usufrui de tudo que tinha no reino, que são os prazeres, e só prazer, e nem só espiritualidade, sem entender que os dois andam juntos. Então, quando eu entendo que isso anda junto, eu consigo extrair o melhor dessa história com a minha avó. Eu consigo realmente sentir o que eu sinto quando me contam essa história, quando eu sei algo sobre essa história. Qual é a ressonância que eu tenho com essa história, sabe? Então, se eu tenho ressonância com essa história, olha que bacana. E eu consigo viver e sentir essa história, eu falo, vó, eu vou ser feliz no relacionamento em homenagem a você. Eu vou viver amor incrível, um incrível amor, porque você não conseguiu viver o seu grande amor. E eu vou fazer isso por você, eu vou em busca desse amor que me acalenta, que me complementa, né? Tal como esse amor que você não pôde vivenciar, experienciar. Eu faço isso para te honrar. E você acha que essa avó vai ficar triste ou vai ficar feliz? Que um descendente dela é igual filho. Quando você olha um filho feliz, quando você olha um filho pleno, um filho fazendo algo que é dele, você fica triste ou feliz? Né? Fica feliz. Então ela fica feliz. Vamos lá, gente. A Ana é uma mãezona, ela é uma educadora. Sim, também. Da minha parte de mãe também. Sou uma mãe ruim. Sou uma mãe boa, uma mãe ruim, uma mãe que dá ordens, uma mãe que corrige, uma mãe que deixa viver. Deixa viver. Porque se ela não viver, ela não vai aprender. E se ela não aprender com a situação, o que você sente mesmo nessa real situação que você está vivendo, né? Então ela precisa vivenciar aquela experiência, ela precisa ter aquela experiência, gente. Muitas vezes a gente está tirando a experiência do outro, percebe? Eu não sei se vocês conseguem perceber. A gente não participa mais. A gente quer que o outro entenda tudo que eu entendo. Eu não quero que ninguém entenda o que eu entendo, sabe? Eu quero uma troca. Eu quero sentir o outro e aí crescer junto com o outro nessa troca. Vivenciar isso é bom, é gostoso, né? É viver, é viver. Verdade, pois minha mãe também não conseguiu viver, não conseguiram honrar dessa forma. Pronto, Thaís. Quando você olha e fala assim, eu quero fazer isso pela minha avó. Então você conhece, você busca o autoconhecimento, porque quando você tem autoconhecimento, quando você sabe o que está aqui dentro, você sabe o que te encaixa. Você vai reconhecer a sua outra metade, a sua outra parte, né? E quando você olha para aquilo que falta, você vai achar que a outra parte tem que complementar o que falta. Não te falta nada.
não te falta nada. Presta atenção nisso, é de relacionamento. Simplesmente a gente se complementa, não é um suprir o outro, mas há um complemento daquilo, certo? E é tão gostoso a gente colocar isso no dia a dia, né? Quando a gente fala em caminho do meio, parece algo tão espiritual, parece uma iluminação, e a gente traz para o dia a dia esse caminho do meio, e é tão gostoso vivenciar isso no dia a dia, é tão gostoso participar dessa forma, estar no caminho do meio, olhar para tudo, incluir tudo, sabe? Pertencer ao grande, ao todo, né? Olhar de fora, sair da situação, olhar a situação, experienciar a situação e cair lá no teatro da vida e falar, bom, sou eu essa agora. Depois de um casamento feliz que acabou em 2019, só me envolvi com pessoas que traem. Por que será? O que você está vibrando, Margarete? Acabou essa relação, será que você está disponível para outros relacionamentos? Quantos por cento você está disponível para outro relacionamento? Será? Terminou esse casamento, acabou esse casamento? E o que você experienciou nesse casamento? O que realmente aconteceu nesse casamento é o que a gente está querendo dizer. O que você aprendeu, como você cresceu, a mulher que você se tornou depois desse casamento, o que fez você crescer nesse casamento? Ou será que você ainda está presa nesse casamento? Esse era o casamento ideal, ele não poderia ter acabado, e ainda continua ali no casamento. Então tem que olhar para tudo isso, né? Vamos ver para o outro lado então. Está tão boa a live que tiramos todas as dúvidas. Só linda! Então tá bom, gente. Muito obrigada. Vocês me ajudam muito quando vocês compartilham o vídeo, de verdade, né? Pode chegar a alguém que está precisando, que está buscando uma resposta, e aí é uma forma de ajudar, né? Então faço esses vídeos com muito carinho, com a intenção, eu sempre digo aqui, de reflexão, de abrir, de refletir. Será que eu estou vivendo esse caminho do meio? Né? Não há uma punição interna, não há uma culpa, mas como que eu posso ser melhor? Como que eu posso viver mais as adversidades? Como eu posso viver melhor essa dor que eu estou vivendo, sabe? Como eu posso experienciar isso aqui? Como eu posso experienciar isso que está acontecendo agora, né? Eu estou numa fase agora do Caio, com o Caio, e eu estou crescendo, aprendendo e querendo ser melhor de alguma forma para o meu filho Caio. Então, como que eu posso viver, como que eu posso experienciar tudo isso de uma forma que ambos crescerão, né? Sem tentar mudar a situação daquilo que é. Certo? Então tá bom, gente. Muito obrigada, gratidão mesmo pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma reflexão para vocês, algo grande, que vocês tenham aprendido algo, tá bom? Muito obrigada e até amanhã e até...